Boa noite a todos. Sintam-se acolhidos em mais esse nosso encontro de todas as segundas-feiras, nesta nossa casa, onde temos a espiritualidade amiga nos acolhendo e onde encontramos sempre instruções preciosas para a nossa conduta moral, para o nosso caminhar evolutivo, onde encontramos e podemos dar muito trabalho e muito amor. E sempre o lenitivo para as nossas aflições. Somos gratos mais uma vez por aqui estarmos em mais essa nossa reunião, em que sempre saímos um pouco melhores do que quando aqui aportamos. Hoje é um feriado prolongado, né? O pessoal passeando, aliás, existe muita vibração, muita energia para que esses megas eventos, né, que ocorrem nessa época possam transcorrer, né, dentro da maior harmonia possível. Temos alguns recados aqui. Teremos um seminário aqui na casa, dia 16 de março próximo, não esse final de semana, o outro. Vai acontecer das 2 às 5 da tarde. É pela Milene Attili. E haverá ainda a harmonia musical do Pereira e da Judite. É da USE essa promoção, esse evento, do seu departamento da família, e a abordagem será desafios da família. Os interessados poderão procurar os diretores da casa, né, a fim de se inscreverem. Vamos reprisar aqui a nossa macarronada de número 10, com toda a renda revertida para a nossa Casa da Criança. Será dia 22 de março, naquele sistema de retirada lá na Guarda Mirim, que nós já estamos habituados a realizar, né? Então, custa R$ 27, tá? Vem 1 quilo de macarrão, dá para a família inteira, uma delícia, com queijo e tudo mais. Vocês receberam essa publicação Espiritismo Estudado? É uma publicação bimestral, é lá do Centro Espírita Humberto de Campos, de Votuporanga, o coordenador desse trabalho, e é muito interessante esse jornal, tá? Tem artigos ótimos. É o nosso amigo Valdenir Cunhim, que de vez em quando vem aqui nos agraciar com uma palestra. Não só aqui, como em toda a região. Ele é de Votuporanga também. Tem artigos ótimos. Vamos lê-lo. Então, na sequência do nosso encontro da noite, vamos para a nossa prece inicial. Pedimos a concentração de todos para ouvirmos a Gislaine, que fará a nossa prece, por favor. Vamos, nesse momento, serenar os nossos corações, levar os nossos pensamentos aos céus, onde estão os nossos recursos, e vamos vibrar por essa noite, segunda-feira de carnaval, como a nossa irmã disse, que esse período
a espiritualidade amiga e bendita esteja vibrando por todos os irmãos que se encontram em folia, digamos, festejando a festa do Carnaval. Momento que a espiritualidade se encontra mais presente e, como ela disse, que transcorra da melhor forma possível este momento. Vamos vibrar pela nossa casa de oração, que tanto nos acolhe, como o nome já diz, abriga os aflitos, acolhe nós, aflitos, irmãos que necessitamos de auxílio, necessitamos das vibrações espirituais conosco sempre. Vibramos também por aqueles irmãos que hoje não puderam estar, mas que estão aqui com os pensamentos em vibrações ao nosso companheiro que irá trazer o Evangelho na noite de hoje, que possamos levar conosco todos os ensinamentos que ele trará, que façamos de muita responsabilidade e refletimos o ensinamento de hoje. Vamos vibrar pela nossa família e por todos que aqui estão. Que assim seja. Nós estamos recebendo na noite de hoje nosso amigo, companheiro de doutrina, o Ivan Cássio Rosa. A casa de referência dele é o Grupo Espírita Maria Dolores, lá de Jales. Mas ele se dispõe a trazer os seus conhecimentos a toda a região, as casas que circundam Jales aí. E hoje nós somos agraciados com a sua presença. Seja muito bem-vindo, que Jesus te inspire através de seus mensageiros no seu recado da noite. Obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus nos oriente, nos abençoe e nos guie hoje e sempre. Eu quero agradecer ao convite desta casa, que nos oportuniza sempre a relembrar os ensinamentos e ouvi-los também, prepará-los para que a gente possa compartilhar com vocês. Nós vamos utilizar esta noite o capítulo como referência aí para quem gosta de localizá-lo, né? O capítulo 9, dos itens 1 ao 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem ainda não está familiarizado com o Evangelho, porque nas casas espíritas, nos dias de palestra, nós às vezes temos pessoas, obviamente, que são trabalhadoras, que já estudam a doutrina espírita, mas também temos pessoas que vêm à casa pela primeira vez, por uma indicação, por uma curiosidade, para conhecer melhor a mensagem da doutrina espírita. E para aqueles que assim estão nessa condição, nós lembramos que o Evangelho segundo o Espiritismo, organizado de uma maneira muito sábia por Allan Kardec, que era um filósofo, era um educador, era um cientista da sua época, é muito bem elaborado o seu trabalho e sua organização. Nesta obra de Kardec, o que ele faz? Ele retira do Novo Testamento toda a parte que, obviamente, não há discussões a respeito da parte moral de Jesus. E a organiza, então, em capítulos. E aí, no início de cada capítulo, então, ele cita a parte do Novo Testamento que tem relação com o tema do capítulo que ele organizou. Depois disso, ele faz os seus comentários e, em seguida, dentro de cada capítulo,
ele traz então comunicações de outros espíritos que foram chegando para ele dentro da sua organização, que tem correlação com o tema daquele capítulo. E nesse capítulo então, vamos ler rapidamente os 3 primeiros itens, que são bastante curtos, para depois a gente poder conversar. No item número 1, Jesus diz assim então: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. No item 2, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E no item 3, aprendeste o que foi dito aos antigos: não matareis. E todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então esses são 3 itens do Novo Testamento escolhidos por Kardec para desenvolver a sua ideia, as suas explicações a respeito deste tema, em que Jesus nos chama a atenção, dizendo inicialmente então que a terra será herdada por aqueles que forem brandos e pacíficos. Ser brando é aquela pessoa tranquila, é aquela pessoa pacífica, aquela pessoa que não se irrita, que não é impaciente. Esse é o brando. Nós vamos falar bastante sobre isso depois. E pacífico, obviamente, é aquele que não comunga, quer dizer, ele não tem como ideia de vida, de palavra, de sentimento, nada que lhe tire ou que lhe leve à perda da paz para si mesmo e para os outros. Ele não está falando aqui só de guerra. É claro que a guerra é o contrário da paz, mas existem muitos tipos de violência e muitos tipos de paz e de guerra, como nós vamos conversar um pouco aqui. Quando Jesus fala isso, então, precisamos ir prestando atenção em algumas palavras que são chaves, né? Quando ele diz que a terra será herdada por brandos e pacíficos, ele promete, então, algo para nós no futuro. Porque é claro que quando a gente olha para a história, nossa, mas por que isso não se cumpriu ainda, né? Já se passaram mais de 2000 anos que ele esteve aqui, e por que o mundo ainda está, como nós olhamos para a humanidade atualmente? Estamos falando aqui dos conflitos, obviamente, localizados, né? Nós temos vários locais da Terra onde nós temos realmente, efetivamente, a guerra. Irmãos lutando contra irmãos, pelos diversos motivos que isso pode acontecer. Seja pela ambição material do homem, seja pela ambição do poder, mas nós precisamos nos lembrar que, além das guerras aí entre povos, entre países, nós temos as guerras íntimas, nós temos os duelos íntimos, temos as violências de toda parte. Nós podemos ser violentos fisicamente, né, aquele que agride o irmão, aquele que agride alguém que, segundo a concepção cristã, somos todos filhos de um mesmo Deus, então somos todos irmãos. Então isso jamais deveria acontecer entre aqueles que se consideram irmãos. Mas nos momentos de guerra, as pessoas se esquecem disso, obviamente, né? Elas não só obedecem aos seus líderes, porque é quase impossível, né, alguém que serve a um país não obedecer aos seus líderes, mas nós temos as guerras íntimas, aquelas violências que nós podemos praticar no nosso dia a dia, seja por palavras, seja por atitudes, né? Quem não conhece ou até já não viveu alguma violência que não é física, mas muitas vezes é tão nociva quanto a violência física. Então são as violências psicológicas, a violência principalmente contra aqueles que são mais fracos, como as mulheres, como as crianças, como os idosos, violências psicológicas, aqueles, por exemplo, que são obrigados e não têm um outro caminho para encontrar um recurso financeiro, de trabalhar com alguém que o oprime, que o humilha. Isso tudo também é violência, isso tudo foge das orientações de Jesus para todos nós. Então, quando Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude e da afabilidade e da paciência uma lei, olha como isso pesa para nós. Jesus faz disso uma lei. O que é uma lei para nós aqui na sociedade? É algo que, se nós desrespeitarmos,
nós sofreremos alguma consequência. Seja, por exemplo, se eu parar o carro num local onde eu não posso estacionar, eu sei, por aquilo que eu aprendi para ser habilitado, que eu posso ser multado financeiramente, receber uma multa e ter que pagá-la, porque se não pagá-la eu poderia ter outras consequências. Se eu tirar a vida de alguém, eu vou ser julgado e poderei ficar na cadeia, terei que pagar pelo meu crime, porque eu não posso tirar a vida de ninguém. Então, isso é uma lei. Então, se Jesus faz de tudo isso uma lei, significa que nós, de alguma forma, nós temos que cumprir essa lei. Então, Jesus faz, olha só que difícil, da possibilidade, na orientação de nós sermos doces com as pessoas. Ser doce não é só ser educado, é ser uma pessoa mais tranquila, mais paciente, que se dirige para os outros de uma maneira mais suave, mesmo que o outro esteja errado, mesmo que o outro esteja o agredindo, né? É como Gandhi fazia lá na Índia, né? De procurar ensinar o seu povo a se libertar pela não violência. É claro que isso é difícil, porque quando nós recebemos algum ato que seja violento, seja ele qual for, a maioria de nós, a primeira reação nossa é de ou recuarmos ou também sermos violentos, tentando estabelecer um limite entre aquele que nos agride. E não é isso que Jesus nos ensina. Sermos moderados. O que significa ser moderados? Significa aquelas pessoas que não são radicais, que dentro daquilo que obviamente é natural, porque nós somos todos seres diferentes, em alguns momentos nós vamos ter ideias, sentimentos e pensamentos que não são iguais aos dos outros. Mas nesses momentos nós não deveremos estar nem tanto num ponto de um lado, nem tanto do outro. Procurarmos estar mais ao centro, sermos mais moderados. Às vezes temos que abrir mão de alguma coisa para que a situação se converta no melhor possível. Nem sempre é possível que nós, dentro de uma contenda, de uma diferença com alguém, a gente consiga ganhar tudo aquilo que nós queremos. Mas se nós formos moderados, ajustarmos um pouquinho aqui, perdermos um pouquinho aqui para ganhar ali, nós talvez conseguiremos um objetivo que possa ser comum aos dois. Isso é ser moderado. Sermos mansos, né? Sermos tranquilos, termos afabilidade. Em geral, nós não temos muita afabilidade, né? Temos talvez quando estamos aqui na casa espírita, quando estamos num local onde estamos dentro da nossa condição de conforto. Mas não é fácil sermos moderados, doces, sermos mansos e afáveis diante de situações de desafio. E essas situações, elas ocorrem o dia todo para a gente. Você sai daqui, por exemplo, para retornar para sua casa, num dia como hoje, que muitas pessoas, obviamente, estão vinculadas a outros objetivos, né? Às vezes alcoolizados, e você vai para casa e no trânsito você já é desafiado. Uma pessoa passa por você, te fecha, ou passa violentamente num local onde a preferência era sua, e aí você é desafiado. E aí nesses momentos você tem que, segundo Jesus, ter esse tipo de atitude. E não é fácil nós termos esse tipo de atitude. Nós precisamos ir nos vigiando, prestando atenção como estamos agindo e reagindo às coisas e procurando retomar então as orientações de Jesus até nesses momentos. Paciência, né? Falar de paciência é tão difícil porque hoje o mundo moderno nos tornou ainda mais impacientes, né? Nós temos sempre que cumprir dezenas de compromissos, né? Atendemos tudo que nos chega, né? Somos às vezes quase que, entre aspas, escravizados aí pelo modelo que a sociedade exige de nós, através até da comunicação, né? Nós temos que estar ligados a tudo, a todo momento. Então tudo isso nos torna pessoas às vezes impacientes, intolerantes, né? Nós às vezes não conseguimos ficar tranquilos até no momento em que nós precisamos estar mais tranquilos, porque nós vamos ter que aceitar e enfrentar as contingências naturais da vida. Eu vou precisar de um banco, preciso ir para uma fila, vou fazer uma compra, preciso estar numa fila, vou precisar de um atendimento médico, tenho que enfrentar uma fila, aceitar que outras pessoas também têm a mesma necessidade que a minha. E muitas vezes nesses locais você vê às vezes pessoas perdendo a cabeça, sendo mal educados com aqueles que os atendem, né?
por motivos assim, relativamente banais mesmo, porque nós estamos, se não prestarmos atenção, estamos vivendo muito dessa maneira, né? Tudo tem que ser para agora e para mim, né? Para o outro não importa, mas para mim tem que ser o mais rápido possível, eu sou melhor que o outro, eu mereço um atendimento diferenciado. Será que é assim realmente, né? Não é isso que nós aprendemos com as orientações do Mestre Jesus. No terceiro item também, para a gente poder explicar, porque às vezes a gente não conhece como era a parte histórica, né? Jesus chama a atenção que naquela época os judeus, por exemplo, tinham um hábito muito ruim. Quando eles encontravam alguém na rua que eles consideravam de má vida, que eles desrespeitavam, eles usavam essa expressão raca, né? Que era uma pessoa que não valia nada. E isso era tão forte que eles chegavam a cuspir no chão, demonstrando o seu desprezo para aquela pessoa. Então Jesus fala que quem agir assim merecerá ser condenado. Nós sabemos, gente, pelo Espiritismo, que Deus não condena ninguém, como também Deus não premia ninguém. Porque Deus, Ele é amor, Ele não é um ser humano como nós, Ele é diferente, muito diferente. A definição mais simples e racional e básica que nós podemos ter de Deus está lá na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos, não quem é Deus, porque Deus, se ele perguntasse quem, ele estaria personificando Deus, e Deus não é um personagem, como a história foi criando para nós muitas vezes. Então ele pergunta aos Espíritos o que é Deus, que é muito diferente de perguntar quem é Deus. E a resposta dos Espíritos, ela é de muita sabedoria e é simples, porque é somente assim que nós podemos entender Deus. Eles respondem para Kardec que Deus é a causa primária de todas as coisas. E não vai além disso, porque não tem como ir além disso. Então, tudo que ocorre tem uma causa no pensamento e na inteligência de Deus. É isso que eles respondem para nós no Livro dos Espíritos. Então, Deus não condena ninguém, mas a nossa consciência sim. Porque também, relacionando aí com o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde estão escritas as leis naturais de Deus. E eles respondem para Kardec, na nossa consciência. Isso realmente é verdade. Se a gente se aperceber um pouquinho, quando nós cometemos um erro, seja ele qual for, mesmo que seja um erro discreto, por atitude, por pensamento, nós sabemos que erramos. Nós podemos esconder de todo mundo, podemos disfarçar de todas as maneiras, mas tem alguém que a gente não consegue enganar, somos nós mesmos. Se a gente colocar a cabeça para fazer uma meditação ou na hora de dormir, você sabe que errou naquela situação, mesmo que ninguém tivesse visto. Por quê? Porque essa é a ação da nossa consciência. Então, nessa questão de condenação, de julgamento, quando Jesus fala disso, hoje nós entendemos pelo Espiritismo quem é que julga? É a nossa própria consciência. E toda vez que nós cometemos um erro, nós estaremos nos distanciando da lei de amor e caridade. E quando cometemos esse equívoco, esse distanciamento, nós sabemos que nesse mesmo momento nós estamos escrevendo para nós uma necessidade de reparação. Então o Espiritismo ele não condena ninguém, não condena nada, mas ele nos traz um entendimento da nossa própria responsabilidade e que pela lei de ação e reação nós teremos em algum momento da nossa história espiritual, que é eterna, fazermos a nossa reparação e retomarmos a nossa proximidade com aquilo que Jesus veio fazer aqui. Jesus não veio fazer nada além de nos ensinar a lei de amor e caridade e nos fazer entender que as leis naturais de Deus, elas são para todos, acreditemos ou não, e todos nós estamos sujeitos a ela. Quer conheçamos isso, quer acreditamos nisso ou não, porque esse é um processo que alcança a todos aqueles que são criados por Deus, que somos todos nós. Então, dentro desse contexto, parece estranho, né? Como que uma palavra pode ser tão grave, né? Então, quando a gente é violento com alguém, a gente fala alguma coisa que não deveria para alguém. Mas é claro que aí a intenção agrava ou atenua a falta. Claro. De acordo com a gravidade daquilo que nós exercemos como algo violento, aquilo vai ter uma maior ou menor gravidade para nós. Isso acontece porque toda palavra que é ofensiva, que é violenta, ela exprime um sentimento contrário ao quê?
a lei que eu acabei de citar, que é a lei de amor e de caridade. Porque essa lei de amor e caridade, ela regula e deve regular, então, todas as nossas relações entre nós, homens aqui na Terra, e manter, então, a concórdia, a união, a fraternidade e a benevolência. Parece uma coisa de sonho, né? Como se diz, meio utópica, que um dia, aqui na Terra, todos nós estaremos vivendo dessa maneira, sob a lei de amor e caridade, sendo fraternos. Agora, é claro que até a Terra encontrar-se nessa condição, vai um tempo que nós não sabemos qual é, porque para isso acontecer, cada um de nós tem que ir sofrendo essa transformação, temos que ir nos melhorando. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, não é para que a gente aponte isso para os outros, é para que a gente aponte isso para nós, para que a gente preste atenção como nós estamos vivendo, como nós estamos pensando, falando, agindo, reagindo àquelas agressões que às vezes vêm em nossa direção. Então é algo para que nós possamos refletir. Não é algo que a gente fique tentando ensinar para os outros. É algo que nós temos que aprender e colocar em prática, especialmente para nós mesmos. Interessante, né, que no Livro dos Espíritos há uma questão bastante clássica, que é a questão 886, onde Kardec também pergunta aos Espíritos como ele, então, o próprio Jesus, entendia o que é a caridade e a relação da caridade com essa lei de amor. E eles respondem também de uma maneira sempre muito sábia. Eles respondem para nós nessa questão que Jesus entendia o que é caridade, resumindo, né, porque o termo caridade ele é muito amplo, mas resumindo, Jesus entendia como sendo benevolência para com todos, indulgência também para com todos e perdão das ofensas. Também aqui vale a gente prestar muita atenção na resposta dos Espíritos. Eles não falam para nós, para que Jesus entendia a caridade, para nós sermos benevolentes e indulgentes com aqueles que nós amamos, com aqueles que nós temos afinidade, com aqueles que são nossos companheiros da casa espírita, com a nossa família. Não. Ele fala para com todos. Então ele inclui aqui também os nossos inimigos, os nossos desafetos, aqueles que nos testam no dia a dia. Todos nós, gente, sabemos que a vida próxima nossa de família, ela é complexa. Nós temos às vezes, e é natural na família, alguns parentes que não são fáceis para nós. Não sei se também nós somos fáceis para eles, mas todos nós temos parentes às vezes mais difíceis. No nosso trabalho, será que todos aqueles que nós nos relacionamos no trabalho também são pessoas agradáveis o tempo todo? E nós também, como é que nós somos naquele contexto? Na sociedade, como é que é? Não é simples assim. Nós temos pessoas que nós, às vezes, nos equivocamos, temos vontade de deixar longe da gente. Mas Jesus diz, e os Espíritos colocam nessa questão, que sermos benevolentes e indulgentes também para com esses, que são os nossos desafios. Porque nós sermos bonzinhos com aquele que está sempre nos apoiando, com aquele que me ama, com aquele que está sempre me obedecendo, é muito fácil. Agora, com aqueles que agem de maneira contrária, especialmente à minha vontade, ao meu orgulho, à minha vaidade, aí é mais difícil. É claro que é mais difícil. Mas com esses também a gente tem que fazer, talvez no início, esse treinamento, para que um dia a gente possa também reconquistá-los, amá-los como a gente ama aqueles que não nos dão trabalho, né? E o perdão das ofensas, não tem nem muito o que comentar, porque se a gente for falar de perdão, a gente vai ficar aqui uma palestra inteira falando de perdão, né? Porque o perdão também é a mesma coisa. Perdoar aqueles que nós temos quase que uma obrigação de perdoar, é mais fácil. Agora, perdoar aqueles que nos ofendem, que não tem uma relação tão próxima, normalmente para a gente é muito mais fácil a gente se distanciar deles, né, do que a gente perdoar. E o perdão também é muito mais, tem muito mais valor o perdão de algo que realmente é mais complexo, mais difícil, do que algo mais simples, né? Por exemplo, perdoar alguém que vem aqui e me pede R$100 emprestado e fala assim, não, semana que vem eu te devolvo. Aí passa um mês e ele não me devolve. É fácil eu perdoar uma pessoa dessa. Agora, eu perdoar alguém que tira a vida de um filho meu, aí realmente é muito mais difícil. Então, dependendo do tipo do mal que você vai receber, é claro que você vai ter mais dificuldade para perdoar, mas o perdão é sempre necessário
porque Jesus falou em muitos pontos aí da sua vida sobre a necessidade do perdão incondicional e quantas vezes for necessário, porque o perdão nos liberta, e liberta especialmente aquele que oferece o perdão. O perdão é muito melhor para quem oferece do que para aquele que recebe o perdão. No item 5 aí desse ponto do Evangelho, nós temos uma coisa que parece contraditória, né? Porque, o que Jesus quer dizer por essas palavras? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. O que Jesus fala de herdar a terra, se ele muitas vezes fala para nós que a verdadeira vida não é a vida aqui na terra? Então por que ele dá tanto valor aqui nesse item, dizendo que quem for brando e pacífico um dia será o possuidor da terra? Aí é preciso entender, como o Espiritismo nos explica, que aí é uma questão de peso para as coisas. No outro capítulo do Evangelho, que é o capítulo do desprendimento dos bens terrenos, os Espíritos nos ensinam de maneira bastante sábia, por exemplo, que para o Espírito, nós precisamos estar aqui agora, vivendo esta vida, encarnados nesse momento. E para o Espírito, ele evolui mais rapidamente, indo para o mundo espiritual e depois voltando nas vidas sucessivas, do que ficando apenas no mundo espiritual. Obviamente por quê? Porque aqui na Terra, os seus desafios são muito grandes. Então as suas experiências são bastante grandes para que isso possa acelerar o seu processo evolutivo. Então é por isso que nós reencarnamos, além também da necessidade da reencarnação, pela questão de irmos acertando as nossas dívidas do passado. Se não houvesse a reencarnação, como é que nós pagaríamos pelo mal que já fizemos? Como é que nós retribuiríamos àqueles que nós prejudicamos se nós não tivéssemos a oportunidade da reencarnação? Então a reencarnação, como o Espiritismo nos ensina e entendemos, ela é também e especialmente uma questão de justiça. Se não houver a reencarnação, não há como nós entendermos a justiça divina. É impossível. Outro aspecto interessante da reencarnação é que ela é a comprovação daquele perdão que nós pedimos a Deus, que Ele nos conceda, para que nós também possamos perdoar aos outros. Deus tanto nos perdoa, que Ele nos concede a oportunidade da reencarnação, porque é um mecanismo de acertarmos as nossas contas, os nossos débitos, as nossas dívidas. Não há outro entendimento possível. Por exemplo, como uma outra filosofia pode entender, por exemplo, uma criança que nasce com as dificuldades de uma doença congênita, nasce com a impossibilidade da sua inteligência se manifestar? Tá? Vamos lá. Então, só o Espiritismo consegue para nós nos fazer compreender isso, de uma forma como nenhuma outra filosofia consegue. Então, nesse sentido, como fala nesse capítulo, nós estamos aqui na Terra pela nossa necessidade como espíritos eternos. Só que ao estar aqui, enquanto estivermos aqui, nós temos de cuidar de tudo que é material e que nos propicia essa experiência. Até o que eu faço com o meu corpo, eu vou responder do lado de lá. Porque eu posso abreviar o tempo que eu programei para estar aqui na Terra, se eu abusar do meu corpo com algo que possa diminuir o meu campo vital. Então, se eu me intoxicar com substâncias que eu não preciso usar, se eu não descansar o necessário,
enfim, se eu abusar da minha vida em determinados momentos, se eu comer mais do que devo, tudo isso pode fazer com que eu encurte o meu tempo de programação aqui na Terra. Lá no livro Nosso Lar, a gente tem vários exemplos até do próprio André Luiz. Ele chegou lá como um suicida, porque ele teve vários aspectos negativos aqui durante a sua vida. Então, quando estamos aqui, nós precisamos cuidar não só do nosso corpo, mas daquilo que nós precisamos ter materialmente. Está também nesse item aí do desprendimento de bens terrenos. Se eu pegar tudo que eu tenho e doar para os outros, eu vou ser um peso para a sociedade, porque alguém vai ter que me dar comida, alguém vai ter que me dar remédio, alguém vai ter que me vestir. Então não é essa a concepção, não é doando tudo que eu vou me elevar espiritualmente. Eu vou me elevar espiritualmente, sim, eu devo fazer a caridade material, auxiliar aqueles que têm menos, compartilhar algum recurso financeiro com alguém, ótimo, mas mais do que isso, eu preciso, para evoluir, me aproximar da compreensão das leis de Deus e aplicá-las na minha vida, fazendo tudo isso que a gente está falando aqui, perdoando, sendo fraterno, sendo benevolente e tantas outras virtudes que a gente ainda precisa melhorar, porque nós ainda estamos distantes daquele homem considerado ideal aqui na Terra. Um outro item aqui do Evangelho, que é o homem do bem, que eu convido vocês a lerem, ele descreve lá mais de 10, 15 virtudes que nós precisamos cultivar em nós e desenvolver. E aí, para o nosso espanto, ainda no final do capítulo, ele fala assim: essas são apenas algumas das virtudes. Quer dizer, existem outras ainda que nós precisamos desenvolver. Então, é assim que nós vamos nos elevar. Então, o que Jesus quer dizer com essa questão de herdar a terra é que na vida, é que no tempo futuro, quando a Terra se tornar um mundo melhor, na classificação dos mundos, e nós estamos a caminho disso, né? Estamos saindo da segunda categoria, que é de mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Como vai ser no mundo de regeneração? Vai ser um mundo onde isso tudo que nós estamos falando já vai estar um pouco mais estabelecido, onde as pessoas serão menos violentas em todos os sentidos. Vai ser um mundo onde o bem já prevalece mais em relação ao mal. E como isso vai acontecer segundo o Espiritismo? De uma maneira natural. Quando aqueles que não estiverem encarnados, ao tentar voltar para cá, se o mundo já estiver assim, eles não terão mais sintonia para reencarnar aqui. E aí, se só forem reencarnando aqui espíritos melhores, entre aspas, já um pouco mais amadurecidos, com mais virtudes, a Terra vai se elevar e vai se tornar um mundo melhor. É assim que se processa a evolução dos mundos. Agora, isso não é no tempo que a gente acha que vai acontecer daqui a pouco. Quando Jesus fala disso, ele fala de um tempo realmente futuro, que nós não sabemos qual vai ser. Perguntado isso a Divaldo falou assim: olha, mas por que a pressa, né? Isso vai acontecer nesse milênio, mas o milênio tem 1000 anos. Começou lá no ano 2000 e vai até a beira do ano 3000. Então, por que temos essa pressa toda, né? Nós temos que fazer a nossa parte para nos melhorarmos, para termos o direito de continuarmos voltando para a Terra quando ela estiver numa condição melhor. E aí é cada um por si. Não adianta, não é como algumas religiões acreditam, que nós vamos dormir um dia, no dia seguinte vamos acordar, e aí Deus separou o joio do trigo, levou os maus daqui, só vão ficar os bons. Não é assim que se processa. Porque o tempo que nós achamos que é muito ou é pouco, é muito relativo. Segundo os Espíritos, Jesus participou diretamente e é o tutor da Terra, é o governador planetário. Jesus já era um espírito puro, quando ele esteve aqui nos ensinando a amar, e Jesus já tinha sido um dos espíritos que criou a Terra. E a ciência, aí não é religião, é ciência, já provou que a Terra foi criada aproximadamente há 4,5 bilhões de anos atrás, gente. Agora, o que são 100, 200 ou 1000 anos perto só do tempo da criação da Terra e do tempo da criação do universo que nós desconhecemos? Então, o tempo é muito relativo. Agora, para que nós tenhamos direito de participar de um mundo melhor, nós precisamos ir evoluindo, senão nós vamos ficar para trás da evolução do mundo e não poderemos mais voltar para cá. Então, quando isso acontecer, não haverá mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão esmagados pelo forte e pelo violento. Mas, como eu disse, o forte e o violento não é só aquele que causa as guerras que nós estamos vendo aí na televisão hoje. Somos nós também. Quando agimos de maneira impulsiva, quando somos mal educados,
como somos agressivos com os outros, quando somos impacientes. Em todos os exemplos que eu usei da nossa vida aí, quando nós agimos assim, nós estamos dentro dessa mesma categoria, né? Então precisamos prestar atenção nisso. Então, pela lei do progresso, a Terra um dia vai se tornar melhor, mas para que nós tenhamos o direito de estar aqui, quem tem que se melhorar somos nós. E para a gente encerrar, eu trouxe aqui do livro O Céu ao Nosso Alcance, uma historinha bastante rápida. Esse livro é um dos livros de Richard Simonet. Richard Simonet foi um dos fundadores de um dos maiores centros espíritas aqui do nosso estado e do nosso país, junto com outros amigos, né? Já partiu para o mundo espiritual. E ele tem várias obras muito gostosas de se ler, que são, assim, leituras rápidas, se relacionam muito com a nossa vida, bem-humoradas, né? Essa é uma delas. Então, esse tema aqui que eu escolhi tem tudo a ver com a nossa palestra de hoje. E é um diálogo entre duas pessoas que se dizem espíritas. Aí vamos ouvir o diálogo delas. Crime horroroso cometeu aquele sujeito. Embriagado, avançou o sinal vermelho, atropelou e matou 3 inocentes. Devia existir pena de morte para essa gente. Um espírita falando. Seria pouco, respondeu o outro. Se eu estivesse ali, participaria com satisfação de um linchamento. O miserável merecia morrer junto com as suas vítimas. Mundo violento, esse em que vivemos. Você leu sobre a mulher que agrediu o amante, que pretendia deixá-la? Aproveitou o momento que ele dormia para dar-lhe uma violenta martelada na cabeça. O infeliz não morreu, mas terá sequelas que complicarão toda a sua vida. É um horror estarmos sujeitos a gente desta laia, que por nada pensa em matar. Deviam cortar-lhe a mão para aprender a respeitar as pessoas. Seria um castigo exemplar. E há os desonestos também que nos enganam para tirar proveito. Estou bem atento a esses salafrários. Comigo não tiram vantagem. No outro dia falei poucas e boas a uma mulher sacudida que pedia esmola na minha porta, a pretexto de comprar leite para um filho. Não sei onde vamos parar. O problema está nos nossos próprios lares. Minha filha, por exemplo, apaixonou-se por um mau caráter, que atreveu a beliscá-la, movido por ciúmes. Dei-lhe umas boas bordoadas para aprender a respeitar as pessoas. Não raro tenho ganas de fazer o mesmo com alguns subordinados em minha atividade profissional. São incompetentes, relapsos. Contenho-me, mas não deixo de dar uns bons berros para que cumpram os seus deveres. É o que também faz a minha mulher na escola, ela é professora. Diz ela que os alunos são tão impertinentes que ao final da aula está afônica de tanto gritar. Impõe disciplina com um braço de ferro. Aí o outro fala, creio que a Terra, que o nosso planeta só vai melhorar quando houver a separação do joio e do trigo e essa gente for banida do nosso planeta. Então viveremos melhor como ensina a doutrina espírita. Aí o outro diz, Deus o ouça. Espero que aconteça logo. Detesto gente agressiva. Não gostaria de reencarnar num mundo tão violento como o nosso. Que a gente possa pensar, né? Porque se a gente aprende no Espiritismo as coisas de maneira diferente, no dia a dia nem sempre a gente age assim, né? Um espírita, por exemplo, que seja a favor de pena de morte, me desculpe, mas ele não conhece nada de Espiritismo. Mas aí é uma outra história que a gente possa, então, refletir sobre esses pontos e sobre essa pequena historinha aqui do livro O Céu ao Nosso Alcance. Que Jesus, então, nos envolva e nos ajude, então, a compreendermos melhor a sua mensagem e, mais que isso, né, a aplicarmos, então, no nosso dia a dia, na nossa vida, em todos os momentos. Muita paz a todos. Vamos então convidar os passistas para que tomem os seus lugares, a fim de que possam ministrar o passe amigo, enquanto pedimos silêncio e uma sintonia, recebendo essa energia tão benéfica. Enquanto isso, pedimos ao Ivan José para fazer a prece de encerramento.
Amantíssimo Senhor Jesus, queremos uma vez mais, Senhor, nesse instante, elevar o nosso pensamento junto a Ti, junto a Deus, o nosso Criador também, junto ao nosso anjo de guarda, aos benfeitores que nos acompanham, aos trabalhadores da luz desta casa também, para que nos envolvam nesse momento do passe, para que possamos receber, Senhor, as energias necessárias para a nossa reorganização orgânica, física, mas também, Senhor, energias de amor e de paz que possam penetrar na nossa mente, auxiliando-nos nos pensamentos, auxiliando-nos a melhorar a nossa sintonia contigo, fazendo-nos também compreender melhor a Tua mensagem. Envolva-nos também para que não sejamos presas fáceis dos espíritos que se consideram nossos inimigos ou que querem apenas nos trazer o mal, seja ele qual for, para que sintonizados com o amor, sintonizados com o bem, procurando, Senhor, trabalhar em Teu nome, possamos estar num nível melhor de sintonia, protegendo-nos contra a ação desses irmãos que, equivocados ainda, estão vinculados a um mal maior. Envolva também a nossa família, aqueles que amamos, aqueles que nesse momento, Senhor, sabemos em necessidades muito maiores que as nossas, sejam eles necessitados pelas doenças do corpo, da mente ou dos processos obsessivos. Envolva também o nosso trabalho, para que de maneira honesta possamos buscar sempre o pão de cada dia, mas também auxiliando aqueles que conosco também têm sempre o mesmo objetivo. Envolva finalmente esta casa para que ela possa ser um ponto de luz, Senhor, atendendo encarnados e desencarnados, seja um ponto de socorro para aqueles irmãos aflitos que, conduzidos pelos benfeitores especializados, trazem a esses irmãos a esses locais onde eles podem estudar, podem ser acolhidos, podem ter as suas necessidades íntimas atendidas por esses especialistas do Teu amor e da Tua luz. Muito obrigado, Senhor. Que a Sua paz, a Sua sabedoria possa alcançar a toda a humanidade, especialmente os mais necessitados, aqueles que passam por grandes dores, os refugiados, os expulsos de seus lares, pela ação da ambição humana, ambição de bens materiais, de poder, de todo o mal que ainda existe na Terra e que produz ainda tanta dor e tanto sofrimento. Que da nossa parte, Senhor, possamos ser pequenos servidores Teus, que busquemos atender às Suas necessidades, às Suas orientações, seja no nosso círculo familiar, no trabalho, na sociedade e também na casa espírita. Muito obrigado, Senhor. Nos envolva, nos auxilie, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Agradecemos ao Ivan José por ele ter estado conosco nesta noite, nos trazendo esses ensinamentos do nosso Evangelho tão preciosos, numa linguagem fácil e ilustrados, com passagens do nosso cotidiano. Muito obrigada, em nome de todos, em nome da casa, e um feliz retorno ao seu lar, à sua família. E volte sempre aqui conosco, viu? Hoje não temos a nossa feirinha lá no Happy Hour, lá no nosso espaço, É folga da companhia, feriado. Mas teremos a nossa água fluidificada pelo nosso amigo Casal, tá? Que sempre nos serve lá gentilmente. Uma boa semana a todos, muito obrigado pela presença. Jesus os abençoe.